Ouro. No século XVIII, o Brasil era a maior fonte dessa obsessão mundial. Das profundezas das montanhas de Minas Gerais, rios de ouro corriam, não para enriquecer a terra de onde brotavam, mas para cruzar o Atlântico. Uma correnteza implacável para sustentar um império em decadência e pagar as dívidas de Portugal com a Inglaterra. O Brasil sangrava ouro para manter a Europa de pé. Na superfície, a colônia era um espetáculo de opulência. Igrejas com altares e paredes banhados no metal precioso. Nas ruas de Vila Rica e Salvador, a elite colonial desfilava em festas suntuosas, exibindo sedas e joias, numa tentativa de imitar o esplendor da corte de Lisboa. A riqueza parecia transbordar, uma promessa de prosperidade infinita. Mas era uma miragem, uma fachada dourada que escondia uma realidade de exploração brutal. Para cada grama de ouro, havia o suor e as vidas consumidas nas minas escuras. Para cada festa da elite, havia a fome da vasta maioria. Milhões de africanos escravizados, a força motriz de toda essa riqueza, e homens livres pobres, esmagados por dívidas. O ouro enriquecia Portugal, mas deixava um rastro de miséria no Brasil. E sobre todos, pesava a mão de ferro da coroa portuguesa. O império não via o Brasil como uma nação, mas como um cofre a ser esvaziado. O sistema de tributação era voraz. E o imposto mais odiado era o quinto. 20% de todo o ouro extraído pertencia ao rei. As casas de fundição garantiam o controle, e o contrabando era um crime punido com exílio ou morte. Não havia como escapar. Então, o ouro começou a escassear. As minas, exploradas à exaustão, davam sinais de esgotamento, mas a ganância da coroa não diminuía. Para garantir sua arrecadação, Portugal ameaçava com a derrama, uma palavra que soava como uma sentença. Se a cota anual de ouro não fosse atingida, soldados invadiriam as casas e confiscariam os bens da população, de ricos e pobres. O medo e o ressentimento transformaram a colônia em um barril de pólvora. E enquanto o Brasil sufocava, ventos de mudança sopravam do outro lado do oceano. Na América do Norte, colônias se levantaram contra a Inglaterra e criaram uma república. Na França, uma revolução derrubou a monarquia em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. As ideias dos filósofos iluministas, que falavam de direitos e do fim da tirania, cruzaram o Atlântico como uma promessa perigosa. Esses pensamentos eram dinamite. Eram contrabandeados em livros proibidos, sussurrados em tavernas e discutidos em reuniões secretas pela elite letrada. A ideia de que o Brasil não era apenas uma colônia, mas uma pátria, começou a tomar forma. A ideia de que os brasileiros não eram súditos, mas cidadãos com direito a um destino próprio. Um sentimento perigoso. A ideia de que o Brasil podia ser livre. No final do século XVIII, essa mistura explosiva de opressão, desespero e novas ideias estava prestes a detonar. Em diferentes cantos da colônia, homens e mulheres ousaram sonhar com uma nova nação. Eles desafiaram o maior império do mundo. Esta é a história das revoltas que abalaram os alicerces do Brasil colonial. As conspirações que, mesmo derrotadas, plantaram as sementes da independência e acenderam uma chama que jamais se apagaria. Final do século XVIII. Impostos abusivos sufocavam a população. A derrama, cobrança forçada do quinto do ouro, gerava medo e revolta. Notícias da Revolução Americana e da Revolução Francesa traziam novas palavras: liberdade, república, igualdade. Essas ideias cruzaram o Atlântico escondidas em livros, cartas e conversas de tavernas. No coração do Brasil colônia, no ano de 1789, a cidade de Vila Rica era um paradoxo vivo. Uma terra de onde se extraía uma riqueza inimaginável. O ouro que adornava as igrejas de Portugal e financiava o luxo da coroa. Mas sob o brilho do metal precioso, nas ruas íngremes e nas sombras das casas coloniais, fermentava um profundo descontentamento. A opulência de poucos era construída sobre a exaustão de muitos, e o controle sufocante de uma metrópole distante e insaciável. Foi nesse cenário que a elite intelectual, militar e comercial de Minas Gerais
começou a se reunir em segredo. Não eram revolucionários maltrapilhos, mas os homens mais poderosos da capitania. Poetas, magistrados, padres, fazendeiros e oficiais de alta patente. Em suas bibliotecas e salões, à luz de velas, eles não discutiam apenas literatura ou negócios. Eles devoravam as notícias que chegavam da América do Norte, onde 13 colônias haviam se tornado uma nação livre. Eles liam os filósofos iluministas, cujas ideias de liberdade, igualdade e governo pelo povo eram como pólvora em um continente subjugado. O plano que teciam era audacioso. Inspirados no modelo dos Estados Unidos, eles sonhavam em proclamar uma república independente em Minas Gerais. Uma nação com sua própria constituição, sua própria bandeira, um triângulo simbolizando a Santíssima Trindade e o lema em latim, Libertas quae sera tamen, ou Liberdade ainda que tardia. Planejavam transferir a capital para São João del Rei e fundar uma universidade em Vila Rica, para que o conhecimento não precisasse mais ser buscado do outro lado do oceano. Era um projeto de emancipação completo, uma ruptura total com o jugo português. Os líderes do movimento eram um reflexo da complexa sociedade mineira. Havia o poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos maiores nomes do arcadismo brasileiro, um homem de letras e fortuna que via na independência a realização de um ideal clássico de virtude cívica. Ao seu lado, Tomás Antônio Gonzaga, o ouvidor-geral de Vila Rica, a mais alta autoridade judicial da região. Um homem da lei que, por amor à sua terra e à sua amada Marília, estava disposto a quebrar a lei maior do império. E havia ele, o homem que se tornaria o rosto e a alma do movimento. Joaquim José da Silva Xavier, um alferes de baixa patente, um dentista prático que viajava pelas estradas poeirentas de Minas, conhecido por todos como Tiradentes. Ele não tinha a riqueza ou a erudição dos outros, mas possuía algo mais inflamável, uma paixão contagiante pela liberdade e uma conexão direta com o povo, cujas dores ele conhecia intimamente. Ele era o propagandista incansável, a voz que transformava as discussões da elite em um chamado à ação. A conspiração precisava de uma faísca para incendiar a pradaria, e essa faísca tinha um nome: a derrama. A coroa portuguesa exigia um imposto anual fixo de 100 arrobas de ouro, o chamado quinto. Quando a arrecadação não atingia essa meta, o governador podia decretar a derrama, uma cobrança forçada e violenta de toda a dívida acumulada. Soldados invadiam casas, confiscavam bens, gado, joias, tudo o que tivesse valor, até que a dívida fosse paga. Era o ápice da tirania colonial, um terror que pairava sobre cada família. Os inconfidentes planejavam usar a revolta popular, no exato dia em que a derrama fosse anunciada, para dar início à sua revolução. Mas toda grande conspiração tem seu ponto fraco. E nesta, ele se chamava Joaquim Silvério dos Reis, um coronel e fazendeiro, também um dos conspiradores, mas um homem afogado em dívidas com a coroa. Diante da escolha entre a lealdade a seus companheiros e o perdão de suas dívidas, Silvério não hesitou. Ele procurou o Visconde de Barbacena, o governador, e em troca de sua própria salvação financeira, entregou o plano, os nomes, os sonhos de todos os seus irmãos de causa. A liberdade de uma nação foi trocada por um saco de moedas. A repressão foi imediata e implacável. A derrama foi suspensa e a notícia da traição se espalhou como um veneno. Um a um, os líderes foram caçados e presos. O poeta Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto em sua cela, em circunstâncias misteriosas que até hoje levantam suspeitas de assassinato. Os outros, acorrentados, foram levados ao Rio de Janeiro para um longo e humilhante processo judicial, a devassa. Diante dos juízes, muitos negaram, minimizaram sua participação, tentaram salvar a própria pele. Mas um homem se levantou. No momento mais sombrio, quando a causa parecia perdida e a covardia se instalava, Tiradentes deu um passo à frente.
Com uma coragem que silenciou o tribunal, ele assumiu para si toda a responsabilidade pela conspiração. "Eu sou o único culpado", declarou ele, absolvendo seus companheiros e selando seu próprio destino. Sua confissão foi um ato final de liderança, talvez para proteger os outros, talvez por pura e inabalável convicção. A sentença foi a mais cruel possível, um espetáculo de terror para servir de exemplo. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi levado pelas ruas do Rio de Janeiro até a forca. Ele foi enforcado e seu corpo esquartejado. Sua cabeça foi fincada em um poste na praça central de Vila Rica, o coração da rebelião. Seus membros foram salgados e expostos ao longo da Estrada Real, o caminho que ligava Minas ao Rio, como um aviso macabro a todos que ousassem sonhar com a liberdade. A coroa acreditava que, ao destruir o homem, destruiria a ideia. Mas eles estavam redondamente enganados. O espetáculo de brutalidade não gerou o medo que esperavam. Em vez de apagar o movimento, a morte de Tiradentes o transformou em semente. O sangue derramado naquele dia adubou o solo para futuras revoltas. O alferes esquartejado não era mais um simples conspirador. Ele renascia como o primeiro grande mártir da liberdade do Brasil. 9 anos após o silenciamento de Minas Gerais, os ecos da rebelião encontraram uma nova e mais fervorosa voz. Em 1798, enquanto as montanhas de Minas ainda choravam a perda de Tiradentes, um tipo diferente de fogo era aceso no coração da primeira capital do Brasil, Salvador. Esta não era uma conspiração sussurrada nos salões opulentos da elite. Era um rugido que se erguia das ruas, das oficinas, das senzalas. Esta era a conjuração baiana. Salvador, no final do século XVIII, era uma cidade de contrastes gritantes e brutais. Era um centro vibrante de comércio, seu porto movimentado com navios carregando açúcar, tabaco e vidas humanas. Sua paisagem era pontuada pelas torres douradas de mais de 50 igrejas barrocas, monumentos a uma riqueza imensa. Mas sob essa superfície dourada, fermentava uma ferida profunda de pobreza, fome e opressão. A maioria de sua população, africanos escravizados, negros libertos, mulatos e brancos pobres, vivia em um estado de luta constante, esmagada pelo alto custo de vida e pela arrogância da coroa portuguesa e seus comerciantes. Ao contrário da Inconfidência Mineira, que se inspirou na luta americana pela independência, os ventos que sopravam na Bahia carregavam o perfume mais radical da Revolução Francesa. O grito por liberdade, igualdade, fraternidade não ressoava entre os proprietários de terras, mas entre aqueles que não tinham nada a perder. O movimento que surgiu foi conhecido por muitos nomes: Revolta dos Búzios, porque seus membros usavam conchas como sinal de identificação, ou, mais famosamente, a Revolta dos Alfaiates. Este nome aponta para a sua alma. Seus líderes não eram poetas e magistrados, eram homens do povo. Homens como João de Deus do Nascimento, mestre alfaiate e cabo da milícia, e Manuel Faustino dos Santos Lira, também alfaiate. A eles se juntaram soldados como Lucas Dantas de Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens. Eram artesãos, soldados, pedreiros, libertos e até escravizados, unidos por uma experiência compartilhada de injustiça e uma visão ousada para uma nova sociedade. Eram os homens invisíveis da colônia, agora exigindo ser vistos e ouvidos. O método deles era tão radical quanto suas ideias. Na manhã de 12 de agosto de 1798, o povo de Salvador acordou para uma cidade que falava uma nova língua. Panfletos sediciosos haviam aparecido durante a noite, colados nas portas das igrejas, prédios públicos e esquinas. Escritos não na prosa floreada da elite, mas em uma linguagem simples e direta que qualquer um podia entender, eles carregavam uma mensagem de esperança explosiva. Um deles proclamava: "Animai-vos, povo bainense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais." Estas não eram meras sugestões, eram declarações de guerra contra a ordem colonial.
Os panfletos apresentavam um conjunto claro e audacioso de exigências que iam muito além de qualquer coisa imaginada em Minas Gerais. Em primeiro lugar, e acima de tudo, exigiam o fim da escravidão. Este era o grande tabu, a base da economia colonial, e os conspiradores da Bahia ousaram despedaçá-lo. Para eles, a liberdade não era um conceito abstrato para o homem branco. Era uma necessidade concreta para as centenas de milhares mantidos em cativeiro. Exigiam igualdade racial verdadeira. Em uma sociedade onde a cor da pele ditava o destino de alguém, eles vislumbravam uma república onde não haveria diferença entre branco, preto e pardo. Todos seriam cidadãos, com os mesmos direitos e oportunidades, e exigiam justiça econômica, o fim dos impostos esmagadores, a abertura dos portos ao livre comércio com todas as nações e, o mais importante, salários justos e promoções para soldados e artesãos. Era uma revolução pela dignidade, pelo direito a uma vida decente, livre da fome e da exploração. Mas um sonho tão radical era um pesadelo para as autoridades coloniais. O governador, Dom Fernando José de Portugal e Castro, respondeu com força rápida e impiedosa. Uma onda de denúncias, alimentada pelo medo e pela promessa de recompensa, levou à descoberta do plano. A repressão foi imediata e brutal. Dezenas foram presos, jogados em masmorras e submetidos à tortura para extrair confissões. O julgamento que se seguiu foi uma farsa, projetada para fazer dos rebeldes um exemplo. Enquanto os poucos homens de posição social mais elevada que estavam implicados receberam sentenças leves, todo o peso da justiça colonial caiu sobre os 4 líderes populares: João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga. A defesa deles foi que estavam apenas lutando contra a miséria que afligia o povo. Em 8 de novembro de 1799, um espetáculo sombrio foi encenado na Praça da Piedade. Os 4 líderes foram enforcados publicamente. Mas a vingança da coroa não terminou com suas mortes. Seus corpos foram esquartejados e suas cabeças e mãos foram exibidas em diferentes partes da cidade. Um aviso macabro para qualquer um que ousasse sonhar com uma revolta semelhante. A mensagem era clara. Para os pobres, os negros e os mestiços, o preço de exigir liberdade era o terror e a morte. A conjuração baiana foi derrotada, afogada em sangue antes mesmo de poder começar. No entanto, seu fracasso foi também seu legado duradouro. Foi um grito cru e desesperado por um Brasil que fosse verdadeiramente para todos. Expôs as profundas fraturas sociais e raciais da colônia e provou que a luta pela liberdade não era um monopólio das elites. Foi uma batalha travada e perdida por alfaiates, soldados e escravizados que ousaram imaginar um futuro de igualdade. Esta chama, embora brutalmente extinta em Salvador, não se apagou. Deixou para trás uma mensagem poderosa que continuaria a arder na alma da nação. A luta por um Brasil justo e igualitário estava apenas começando. Minas e Bahia mostraram caminhos diferentes, mas tinham o mesmo sonho: um Brasil livre. Essas revoltas espalharam a ideia de que a colônia podia romper com Portugal. Plantaram as sementes que, décadas depois, germinariam em novas revoltas e na independência de 1822. Mas também revelaram a brutalidade de uma elite disposta a tudo para manter seus privilégios. As chamas acesas em Minas e na Bahia não foram apagadas. Essas rebeliões abriram a estrada para a independência, mas também mostraram que liberdade não é apenas romper com um império, é lutar contra a desigualdade. No próximo episódio, veremos como o Brasil rompeu com Portugal em 1822, mas manteve a escravidão e a exclusão. Inscreva-se e continue conosco nessa jornada pela verdadeira história do Brasil.